Fala, torcedor tricolor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Rafael Jardim e se por acaso foi a primeira vez que você passeia aqui pelo canal, eu já te convido a se inscrever e aumentar aí a nossa comunidade para falar sobre o tricolor, beleza? E desde já eu já peço aí, se possível, né, para que você deixe o seu like para que o vídeo esquente aí na plataforma e mais São Paulinos e São Paulinas possam chegar para aumentar essa nossa comunidade para falar do tricolor, tá certo? Vamos fazer um giro rápido aqui com as principais notícias desta terça-feira aqui do São Paulo. O time assim não tem muita notícia saindo assim na imprensa, né? Porque hoje os treinos, por conta da pandemia, não podem receber imprensa, então as coisas que acabavam sendo divulgadas acabam não saindo mais, e aí a gente depende muito aí do que o próprio clube divulga, né? E hoje uma boa notícia é que o Léo, o zagueiro, né, o Léo Pelé, que não quer mais ser chamado de Pelé, mas é difícil deixá-lo de chamar de Léo Pelé, treinou hoje normalmente e fica à disposição para o clássico de quarta-feira contra o Corinthians. Então a gente pode ter o retorno do Léo. Vocês sabem que no domingo ele sentiu o músculo, né, ali na coxa e no aquecimento para o jogo contra o Ceará e acabou desfalcando o time. E havia a possibilidade, caso ele não pudesse jogar, do Reinaldo novamente jogar improvisado ali de zagueiro pelo lado esquerdo, né? Então, felizmente, a gente se livrou do Reinaldo de zagueiro e tem a volta aí de mais um zagueiro titular ali no nosso sistema defensivo, né? E também, assim, o Miranda treinou normalmente não, né? Mas voltou a treinar hoje, treinou com o grupo, né? E existe uma pequena possibilidade dele ficar à disposição para o jogo de quarta-feira. Começar jogando praticamente zero, mas existe a possibilidade de ficar à disposição no banco, né? Então, vamos ver assim, né? Pelo menos com o Léo já dá uma ajuda, né? Jogar uma zaga inteira reserva contra num clássico é complicado. Então, um possível e provável São Paulo titular contra o Corinthians na quarta-feira pode ter Thiago Volpe no gol, Diego Costa, Bruno Alves e o Léo, ali o sistema defensivo com os três zagueiros, né? Na ala direita, o Daniel Alves, na ala esquerda, o Reinaldo, Luan que voltou já contra o Ceará, provavelmente começa jogando na quarta-feira. Ao lado dele, o Lisiero e o Benítez fechando esse meio de campo. Na frente, provavelmente teremos o Éder e o Rigoni, né? Com a ausência do Luciano, o Rigoni deve fazer esse papel aí de segundo atacante. O Éder mais fixo, né? Até por conta da idade, das condições físicas que ainda não são ideais. O Éder deve ficar um pouco mais fixo, apesar de se mexer bastante. E o Rigoni ali fazendo o segundo atacante. Beleza? Ainda falando sobre Rigoni e também Benítez, muita gente ficou pé da vida aí no domingo, né? Porque os dois começaram no banco contra o Ceará. E a justificativa do São Paulo é que eles foram poupados justamente para esse jogo, para esse clássico contra o Corinthians. O Benítez acabou de voltar recentemente de contusão, então o time não queria correr o risco de colocá-lo em campo e acabar tendo uma nova contusão aí, perder todo esse tempo de recuperação que ele levou. E o Rigoni, porque muita gente não tem essa noção, mas o Rigoni também não está na sua melhor condição física, né? Eu não me recordo agora do time que ele veio, mas ele já estava há um mês sem jogar antes de estrear pelo São Paulo. Um mês sem jogar, totalmente parado. Inclusive sem treino.
E aí ele chegou e já entrou. Ele estreou naquele jogo contra o Atlético Goianiense, que a gente perdeu, né? Lá, se eu não me engano, foi 2-0 ou 2-1, não lembro, acho que foi 2-0. E de lá pra cá tem jogado todos os jogos. E como a comissão técnica entendeu que entre o jogo contra o Ceará e o jogo contra o Corinthians, o clássico era mais importante, então resolveram poupar um pouco, dar uma segurada ali nos dois, né? Para que a gente pudesse entrar aí com força total no clássico, né? Não sei a opinião de vocês, eu até queria que vocês me ajudassem aí comentando aí embaixo. Assim, eu concordei. Claro, o ideal era que pudesse jogar os dois jogos, mas não é a realidade. Eu até entendo a preocupação da comissão, porque perder os dois jogadores agora, na fase que a gente está, né, principalmente o Benítez, que não tem substituto, né, então seria complicado. Então achei até que certo. Infelizmente o resultado foi aquele no domingo, né? Aliás, não foi nem tão ruim o resultado, né? O ruim mesmo foi o desempenho, que foi uma piada, foi uma vergonha. O São Paulo jogou muito mal, tanto que a gente contou com o próprio Ceará para empatar, que fez o gol contra. Então, enfim, vamos ver se pelo menos isso, o que a estratégia adotada traz resultados aí para quarta-feira, beleza? Olha só, eu estou vendo aqui saiu uma reportagem hoje sobre os números do Luan. O Luan volta, né, quarta-feira, como eu comentei. Felizmente, né, é um garoto aí da base que evoluiu muito. Eu lembro do Luan em anos passados e não jogava a bola que está jogando. Felizmente evoluiu bastante, porque tem alguns, né, que conseguem ficar cada ano pior, e o Luan realmente cresceu bastante, principalmente depois da chegada do Crespo. E a reportagem traz alguns números do Luan. Dá uma olhada. O São Paulo com o Luan, nesse ano, ele tem 19 partidas, sendo 13 vitórias, 5 empates, 1 derrota. Aproveitamento de 77%. 13 jogos sem sofrer gol e 10 gols sofridos, com uma média de 0,52 gol tomado por partida. Agora presta atenção no São Paulo sem o Luan. 12 jogos, 2 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Aproveitamento de 30%. Levou gol em 11 das 12 partidas. Sofreu 16 gols em 12 apresentações, com a média de 1,33 gols sofrido por jogo. Então, assim, o Luan dá toda a sustentação para esse sistema que o Crespo adotou aqui quando chegou ao São Paulo com um sistema de 3 zagueiros, né? Não é só os 3 zagueiros, porque se você não tem um meio aí que proteja essa zaga, não adianta, vai pegar o time totalmente desprevenido. E ainda por cima calhou, né, de sair o Luan e a gente perder aí também o Miranda e desestabilizou tudo. Na minha opinião, isso foi o principal, sabe? O sistema defensivo do São Paulo estava dando todo o suporte para o ataque do São Paulo, né? A partir do momento que você tem um time que deixa de levar gol, qualquer 1-0, qualquer meio a 0 já é 3 pontos na conta. Então, a partir do momento que a gente começa a tomar gol, né? E, enfim, também a gente ainda perdeu o atacante, fase tá uma porcaria de todos os jeitos. Por fim, pessoal, a última notícia de hoje foi um comentário aí do presidente da torcida Independente. O senhor, eu não sei o nome dele, tá? Eu sei que na rede social ele se apresenta como Baby. Ele disse o seguinte, vê aí. Vamos falar a verdade. Se não fosse a força do torcedor São Paulino nos últimos anos, estaríamos na Série B muito antes que outros times que caíram. Estou totalmente de acordo. E aí ele continua. Estão me marcando em um vídeo de 2 atletas do São Paulo, o Rojas e o Benítez, felizes, cantando, dentro do ônibus no retorno a São Paulo. Vamos lá. Eles recebem milhões para jogar. Você paga reais para assistir. Vocês acham mesmo que estão preocupados com o futuro do nosso clube?
salários altíssimos, nem sabe que vocês existem. Ídolo é você, torcedor. Pare de idolatrar esses, ele usa um termo não publicável no momento. Eu não sei o que você pensa da Independente, do presidente da Independente, enfim. Nesse ponto, exclusivamente, eu tô de total acordo com ele. Veja, não tô bancando aqui o moralismo, não acho que deve haver uma lei do silêncio, porque quando um time perde, os jogadores não deveriam postar vídeo, não é nada disso. É muito além disso, que é o seguinte. Você vê, como o rapaz aqui comentou, que parece que os jogadores não estão sentindo essa fase do São Paulo no momento. A fase não é boa, a fase é preocupante, requer muita atenção. A gente precisa vencer o quanto antes. Se a gente não ganhar, quarta-feira a gente chega a 9 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. Eu não me recordo disso, acho que o São Paulo nunca passou por isso. E quando um jogador faz videozinho cantando, não é por postar o vídeo, não é por estar cantando. A gente sabe, né? Termina o jogo, os caras são profissionais, tem preocupação com a família, com a esposa, com filhos, com a mãe, enfim. Mas você vê que os caras não estão, parece que não estão sentindo, não estão com a devida preocupação. Também pedir para não postar não vai adiantar nada. O que a torcida quer, e eu acredito que seja isso, é que esses caras entendam onde estão jogando. Né? No caso aí, o Rojas e o Benítez, eles não são brasileiros, então assim, eu não sei como eles entendem esse momento, se no país deles esse tipo de coisa é de boa, é tranquilo, mas aqui no Brasil a gente realmente cobra muito o jogador por esse tipo de... por entender o momento mesmo, né? Acho que na Europa, na Argentina deve ser uma coisa mais tranquila, eles devem separar um pouco mais as coisas, né? Mas aqui não, aqui a gente entende isso, entende uma forma mais junta, que as coisas estão interligadas, né? Então acho que concordo totalmente com o Baby aqui, o presidente da torcida independente. Enfim, pessoal, essas foram as notícias de hoje do São Paulo, as mais relevantes, né? Se você ficou até o final do vídeo, eu te convido para deixar aquele like e te convido também, principalmente mais importante que o like, você me ajudar aí no debate, comenta aí embaixo o que você achou. Amanhã eu volto, amanhã tem vídeo do pré-jogo, né? Pro clássico, depois do jogo para falar sobre o clássico, tomara aí que seja com uma vitória. E é isso. Beleza? Um forte abraço, até a próxima e vamos São Paulo.